A melhor análise do UFC 300 você vai ter agora, nesse vídeo, vem! Três tapinhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou o Fabiano Rampazzo, pisando mais uma vez no octógono de 3 tapinhas, mostrando esse rostinho que mamãe e papai fez. Muito bem, para uma edição histórica de 3 tapinhas. Por quê? É uma edição histórica do UFC. O UFC 300, ele chegou e a gente vai dissecar ele de um jeito que nunca fizemos aqui em 3 tapinhas. Por isso é também uma edição histórica do podcast menos humilde da internet brasileira. Vem comigo, vem entender. Vai ter, por exemplo, neste podcast, 6 análises de 6 lutas diferentes do nosso querido João Menegali Barbi, o seu Capitão Carisma. Vai ter também um conta Meloto e um baú do Meloto imperdíveis sobre esse UFC 300. Não dá para perder, né? Tem Campo Minado, tem o Rampazzo Reage, vou trazer comentários aqui bem interessantes. Então, se inscreva no nosso canal, mas por favor, cara, aperte o negócio, vire inscrito. Eu tô olhando aqui no teu olho pedindo isso, né? Dá um likezinho também, porque ele ajuda. E se você não gosta da gente, mas assiste mesmo sem gostar, dá um dislike, tá valendo. Mas vem junto, né? Interage, faz um comentário xingando, falando que só não perder a linha, né? Se você discordar, críticas construtivas, a gente vai assimilar, a gente vai até ler aqui no Rampazzo Reage. Então, vem junto. Estamos sempre no YouTube e no Spotify. O último evento a gente atrasou um pouco, mas a gente chegou lá no Spotify. Sempre nos dois, para o nosso amigo caminhoneiro que escuta a gente pelo Spotify, não perder 3 tapinhas. E vamos para cima, porque vamos começar trazendo para cá, para a bancada, a Wikipédia do MMA, Igor Meloto, do MMA Meloto. E assim, Meloto, vou chamar você. Meloto cortou o cabelo só para essa edição de podcast, inacreditável. Vou trazer o Meloto aqui de cabelo curtinho, já respondendo a pergunta capiciosa. Olha aí a risada do malvado. Jéssica Andrade versus Marina Rodrigues. Igor Meloto, está no evento errado? Essa luta não tinha que estar aí? É uma luta que ela não está à altura deste evento. Ela teria mais holofotes se ela estivesse no evento 301, por exemplo. Me responda essa pergunta capiciosa, direto num ponto. E quais outras lutas você teria removido deste evento se você tivesse esse poder supremo? Bem-vindo, Melo. Olá a todos, obrigado pelos aplausos, muito obrigado. Cortei o cabelinho sim, tá melhor do que antes, né? Não tinha como ficar pior. Bom, galera, eu acho que essa luta tá à altura desse evento sim. Não sei se minha opinião é impopular, mas vocês lembram daquele episódio que a gente ia montar o card pro UFC 300? E uma das lutas que eu separei na lista lá era essa mesmo, Jéssica Andrade contra a Marina Rodrigues. Eu acho que a Jéssica, ela representa o que há de melhor no MMA feminino em termos de entretenimento. Então, ela precisa estar no UFC 300. Ela é a mulher com o maior número de bônus pós-luta da história do UFC, com 10 bônus. Está empatada com a Amanda Nunes, com a mulher com o maior número de vitórias na história, 16. E tem o maior número de lutas, 26. Ou seja, é uma lutadora que tem que estar no UFC 300. Aí, claro, depende também da combinação de adversária, né? Mas no top 10 ali da categoria, se a gente for ver, ela só não enfrentou a Virna, a própria Marina, a Amanda Ribas, a Luana Pinheiro e a Lupe Godinez. Então não tinha muito pra onde correr. E eu acho que escolheram o nome mais apropriado, que é uma striker, que vem de vitória, uma vitória brutal, inclusive. E poderia ser mais apropriado pro UFC Rio? Talvez sim. Mas não dá pra deixar a Jéssica de fora desse evento. Eu acho que ela tem que estar nesse evento. E o erro foi planejar o UFC Rio muito próximo do UFC 300. Mas quem vai montar o card do UFC 300 não pode ficar preocupado com o que vem depois ou antes. Tem que focar nesse evento. Então, pra mim tá tudo certo. Perfeito, Melo. E além, existe alguma luta que você acha que não está à altura desse evento? Uma curiosidade. Não, eu acho que todas elas estão. Eu acho que o Bo Nickel, que é a principal polêmica por estar no card principal, eu creio, é talvez o nome ali, a luta que não poderia... Poderia estar no preliminar, né? Exato, e muito por conta do adversário, né? Que foi uma água com salsicha ali pra ele. Mas, assim, eu acho que tá à altura porque tem que promover esse garoto aí também.
Olha só, eu queria dizer que eu fui me convencendo um pouco de que o UFC 300 tá um card espetacular mesmo, tem argumentos para defendê-lo como o maior evento, o maior card da história do UFC, porque eu acho que a sensação de decepção que a gente teve nas últimas semanas foi um pouco pelo nível de expectativa que tive. Há um ano atrás, a gente estava falando de Elon Musk versus Mark Zuckerberg no UFC 300. A gente estava falando da volta de Khabib. A gente estava falando de Conor McGregor com certeza estrelando o card. Então, eram tantos chutes malucos que não aconteceram. A Cris Cyborg contra Amanda Nunes 2. E aí a coisa vem de um outro jeito, a gente ficou com aquele gosto amargo na boca. Mas se a gente for olhar friamente, eu concordo com você que tá um baita de um evento. Agora chegou a hora de trazer aqui o nosso amado, querido Capitão Carisma. E é o seguinte, Capitão, você entende a gente, né, meu amigo? Eu vou deixar você dar as suas boas-vindas primeiro, mas explicar, galera, que com 6 análises de luta, hoje o senhor vai trabalhar. Barbie, hoje o senhor a gente vai colocar você para trabalhar aqui. 6 análises, cara, que brilho, que momento, que dia, que evento. Mas assim, com 6 análises de luta, a gente vai tirar, para não ficar um podcast com 2 horas, ainda que tem uns 3 gato pingado aqui, louco, inscrito aqui, que adoraria 2, 3 horas de podcast, a gente vai pular, por exemplo, alguns quadros que o Barbie costuma participar, e já chegando com a primeira análise da primeira luta. Mas, Barbie, dá suas boas-vindas aí primeiro, bem-vindo a essa edição histórica de 3 Tapinhas. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, soldados e soldadas, como diz o outro, achem um trabalho que vocês amem e não terão que trabalhar um dia sequer, e eu amo isso. Se eu pudesse me sustentar só fazendo isso, meus amigos, eu estaria aqui fazendo análise de todas as lutas, análise de 1 hora, que seja, não tem problema, análises com vídeos detalhados, o problema aqui é financeiro, mas enfim, o amor é demais, eu estou prontíssimo para essas 6 lutas, eu estou preparado como se não houvesse amanhã. Reúnam-se, soldados e soldadas, porque o seu capitão está no auge. Então, a primeira luta que escolhemos para o senhor analisar é justamente a primeira luta do evento. Capitão Carisma, por favor, Cody Garbrandt versus Deiveson Figueiredo versus Cody Garbrandt. Comece falando do Daiko, o que ele vai trazer para esse evento para começar a edição histórica do UFC vencendo. Cara, o que eu achei muito legal a respeito da subida de categoria do Daiko é que foi uma das coisas que as pessoas não acreditavam muito, porque ele era um lutador que se valia muito das vantagens físicas na categoria do peso mosca, né? É um cara incrivelmente forte, incrivelmente atlético, com um poder de nocaute nunca antes visto na categoria, capacidade de definição muito fora do normal, também por finalização. E aí, quando um cara desse sobe de categoria, você sempre fica pensando se esse cara não vai perder aquilo que fazia ele ser especial. Mas não perdeu. Ele tá se mostrando um cara mais contido, que tá sabendo usar o poder dele de formas mais pontuais, sabe? Os reflexos dele estão mais apurados, o que é uma coisa que muitos lutadores reclamam quando tem que cortar peso demais, que eles não conseguem se sentir bem. Eles sentem que o cérebro dele não tá funcionando da mesma forma. E, tipo assim, você pegar um cara como o Daiko, o Daiko, apesar do que parece, eu diria que ele é praticamente só um contragolpeador, a não ser quando ele sente cheiro de sangue, sabe? Porque o que ele gosta mesmo é de pegar o adversário no timing, com overhands, com uppercuts, com joelhadas de encontro, cotoveladas de encontro, e aí quando ele vê que o oponente se machucou, ele parte pra cima. Mas a questão aqui pra mim é como que essas vantagens físicas eram necessárias para ele ter um desempenho bom, e ao invés delas parecerem diminuídas, subindo de categoria para pegar caras maiores, mais fortes do que ele estava acostumado, elas parecem ter aumentado. Justamente porque agora ele não está se drenando com corte de peso. É um cara excelente, lutador, tá aí com uma idade mais avançada para a categoria, mas nessa última luta que ele fez, ele pareceu tão no auge quanto em qualquer outra. Eu diria, inclusive, que foi uma performance mais estrategicamente bem construída do que a maior parte das lutas que eu vi o Daiko fazendo, e acho que ele está muito bem preparado para essa categoria. Agora, e o adversário, Barbie? Porque o Cody Garbrandt, ex-campeão dessa mesma categoria peso galo, né? Depois passou a viver momentos de altos e baixos, né? Tá numa fase meio intermitente da carreira aí. O que ele vai trazer para essa luta? Tem alguma chance de vencer? Fala um pouco dele.
Cara, o interessante aqui a respeito do Koji, toda a carreira do Koji foi definida por estar aí entre a cruz e a espada, né? Porque ele teve a melhor performance da carreira dele, talvez a melhor performance, uma das melhores performances da história do UFC contra o Dominick Cruz, e aí posteriormente a isso ficou muito claro o tanto que o casamento de jogo absurdo dessa luta, o tanto que as habilidades do Koji encaixavam muito bem contra as do Cruz, foi crucial para que ele parecesse um lutador muito melhor do que ele realmente é, né? Porque a galera fica falando, não, porque o Koji tem mania de entrar na porrada sem se preocupar com defesa. Não, porque o Koji endoida e luta de forma muito emocional. Essas coisas são verdade, de uma certa forma, mas para mim o que é mais crucial aqui é o tanto que o Koji tem fundamentos muito porosos defensivamente, sabe? É um cara que soca de mão baixa mesmo. É um cara que não tem guarda, toma golpes para acertar golpes. E aí, quando você enfrenta um cara como o Dominick Cruz, que não bate muito pesado, isso funciona. Mas se você for na luta e ver os knockdowns que ele aplicou no Dominick Cruz, você vê que o Garbrandt sempre é atingido na hora que ele tá acertando esses golpes. O que é uma coisa que, obviamente, eventualmente ia parar de funcionar. E aí ele teve a sequência de 3 nocautes consecutivos recebidos, venceu o Rafael Assunção, perdeu mais 2 lutas, inclusive pro próprio Rob Font, que a gente já comentou aqui. E atualmente ele tá vindo de 2 vitórias, mas são contra caras bem meio de tabela, sabe? O Brian Kelleher e o Trevin Jones, que eu não acho que estão no nível de top 15 dessa categoria. Tipo, o Cody Garbrandt tem mãos muito rápidas, ele tem muito poder de nocaute, ele tem um wrestling muito forte, é um cara difícil de ser quedado, mas a questão pra mim é que esses lapsos defensivos que ele tem, as melhores performances que eu vi do Garbrandt recentemente foram justamente as lutas que ele limitou os momentos de troca o máximo possível. E se você é um boxeador e você tá tentando limitar os momentos de troca, isso aqui pra mim é aquele tipo de estratégia que não vai te levar muito longe, né? É porque você tá pegando um cara como o Trevin Jones e você não quer trocar um pouco mais na média porque você tá com medo de ser nocauteado. Bicho, é o Trevin Jones ali. Esse tipo de jogo não vai te levar muito longe. Você eventualmente vai encontrar um cara que vai te forçar a trocação e aí ele vai te deitar na porrada, sabe? O coach precisa melhorar a defesa dele ao invés de ficar tentando trabalhar com essa defesa porosa. E por isso, assim, é sempre um grande receio apostar no coach. Barbi, eu vou te fazer agora 2 perguntas, tá? Primeiro responde, conta pra gente, como que você acha que essa luta vai acontecer? O que vai acontecer durante os rounds? E na sequência, quem você acha que deve vencer? Eu vou dizer que, assim, eu tô muito animado pra essa luta, mas simultaneamente eu tenho uma expectativa muito grande que ela não seja uma luta muito boa de se assistir. Justamente porque eu acho que se tem uma luta pro Cody entrar preocupado com o poder de nocaute do adversário e querendo limitar as trocas o máximo possível, tentando trabalhar na distância, tentando pontuar com chutes, talvez algumas quedas, é essa, sabe? E simultaneamente a isso, eu tava falando essa questão do Daiko ter usado muito bem a diferença de poder que ele tinha do adversário na última luta, e o que fez ele fazer isso foi justamente que ele não estava atacando muito, ele estava deixando o Rob Font ganhar confiança, e aí fica essa questão, né, os dois estão ali tentando limitar os momentos de trocação. Eu acho que essa luta pode ficar muito nesse negócio de nunca queimar a largada demais. Eu quero ver, tipo assim, se por acaso isso acontecer e um deles começar a perder a dianteira, eu quero ver essa luta escantar, né? Porque, por exemplo, o que aconteceu na luta contra o Trevin Jones, contra o Cody Garbrandt, é que o Trevin pareceu se contentar, vou perder essa luta por pontos. E só foi realmente ligar a máquina nos minutos finais do 3º round. Eu imagino que o Daiko vai ter um pouco mais de urgência. Para mim, o maior pânico aqui é aquela situação que, tipo, os dois estão fazendo uma luta com poucos golpes, e os dois estão achando que eles estão ganhando a luta. Sabe, eu acho que o Daiko, ele pode apertar mais nessa luta, sabe? Claro que ele tem que se cuidar com o poder do adversário, mas essa é uma luta que ele tem tanto poder quanto o que tá vindo, com a diferença que ele tem muito mais resiliência do que o adversário. Eu acho que o Daiko, se ele conseguir pressionar a luta, se ele conseguir encurralar o Garbrandt e forçar uma troca um pouco mais acelerada, eu acho que ele toma conta dessa luta. E o meu palpite aqui tá indo no Daiko muito por conta disso. Eu acredito mais na capacidade física dele de lidar contra o Garbrandt do que eu acredito na capacidade do Garbrandt de lidar contra ele. Eu acho que as ameaças que ele traz são muito maiores pro Garbrandt do que as que o Garbrandt traz para ele, sabe? Vai entrar numa troca mais franca, beleza. O Garbrandt pode acertar golpes e ele pode inclusive conseguir um nocaute com esses golpes, mas só que eu confio muito mais na resistência do Daiko a golpes do que eu confio na do Garbrandt, e numa troca franca contra o Daiko é quase impossível você não ser atingido.
principalmente tendo os lapsos defensivos que o Garbrandt tem. Análise da primeira luta feita por João Barbie, o seu capitão carisma, Davidson Figueiredo versus Cody Garbrandt. Cara, espinho na garganta, né? A gente tem mesmo que falar desse evento passado, o UFC Vegas 90, o UFC 300 aí batendo a porta, dando murros na nossa cara. Meloto, rapidão, vai ter o espinho, desespinha, rapaz. Cara, uma coisa rápida mesmo, que é muito pequeno perto do evento que tá chegando, né? Foi a atuação do Walter Walker na estreia dele no UFC, brasileiro irmão do Johnny Walker, que deixou muito a desejar, não conseguiu performar nada bem, ainda mais contra um adversário que vinha de 3 derrotas no UFC, se esperava muito mais dele, cansou muito rápido, já é comum nos pesos pesados isso acontecer, mas ali foi gritante, ele precisa evoluir demais, fica o meu espinho aí pra atuação dele, que não gostei e o público odiou também. Muito bom, meu espinho na garganta é para o desempenho de Fabiano Fazio nas apostas, neste último evento, UFC Vegas 90. Pela primeira vez na vida, eu quase gabaritei, quase verdei todos os meus bilhetes. Tava verdando tudo. Na última, a confiança foi lá pro alto, né? Mas aos 49 do segundo tempo, eu falei, vou colocar R$20 aqui, que essa última luta aqui do Allen contra o Chris Curtis não vai para os juízes. E perdi essa. Mas, como há muito tempo não acontecia, a conta engordou. Estou chegando obeso para o UFC 300. Me aguardem. E o espinho do Barbie não tem, porque a gente já vai para o UFC, é onde o povo quer estar, ô capitão. O senhor vai aonde o povo quer estar. O povo não quer o UFC Vegas 90. O povo quer o UFC 300, por favor. Holly Holm versus Kayla Harrison. O que a filha do pastor vai trazer o quê para conseguir acabar com esse hype que já esteve maior, né? Depois de perder a visibilidade, diminuiu um pouco, mas ainda há muito hype em cima da Kayla Harrison. E aí? Agora a conversa, o buraco é mais embaixo? A conversa é diferente agora, o UFC? O que a Holly Holm vai trazer de boas-vindas para a nossa judoca? Pô, a Holly Holm, com certeza, uma das melhores boxeadoras que fez a transição para o MMA, talvez a que mais conquistou nesse sentido, e teve aquela subida espetacular com a vitória em cima da antes considerada invencível Ronda Rousey, na qual ela mostrou que, tipo assim, se você quer perder uma luta contra a Holly Holm, você vai perseguir ela, você vai pressionar ela. E é aí que ela faz seu melhor jogo, né? Essa capacidade de circular e contragolpear. E foi exatamente isso que ela fez contra a Irene Aldana quando as duas lutaram alguns anos atrás. Foi exatamente a mesma luta, uma tentando caçar e a Holly Holm mostrando toda a sua perícia em termos de movimentação, em termos de controle de espaço, em contragolpes, em atingir o adversário quando o adversário pensa que não tem um golpe vindo. A questão aqui é que a Holly Holm simplesmente está entrando numa fase da carreira que ela já não tem mais a capacidade física de fazer esse jogo com a mesma consistência, sabe? Ela tem 42 anos de idade já. Tipo, em questão de termos de idade apropriada para se estar no auge, ela já passou e muito, sabe? E o que você vê nas lutas dela atualmente, ela recorrendo cada vez mais ao uso do clinch, passar tempo na grade, realmente amarrando a luta o máximo possível, e esse está se tornando meio o plano A dela, porque ela não está conseguindo lidar com oponentes na trocação que ela deveria estar conseguindo antes, sabe? Ela tomou atraso da Maíra nesse quesito, teve que ir pro clinch e foi finalizada lá. Infelizmente é isso, a Holm tá chegando aí na idade que os reflexos dela, a questão física dela já tá atrapalhando demais o jogo que ela fazia, ela tá tendo que recorrer às outras coisas que não são tão funcionais. Maravilha, maravilha. Barbie, agora é o seguinte, do outro lado tem a Kayla Harrison, né, vindo da PFL para o UFC, fazendo sua luta de estreia logo contra a ex-campeã Holly Holm, logo dentro do maior evento da história da franquia e com aquela suspeição sobre o corte de peso para ela dentro dessa categoria peso galo, né? Eu acho que talvez, eu vou provocar o Meloto mais para frente, na hora do Conta Meloto, se ele tem alguma atualização aí sobre porque ela parece estar muito confiante que vai bater o peso, né? Então, olha como eu vou direcionar a sua análise, Barbie.
considerando que ela bata o peso. Tem que ser, a gente tem que partir desse lugar. Considerando que ela bata o peso sem banheira, sem ficar sendo carregada, bater o peso. Beleza. O que ela vai trazer para essa luta? Ok, considerando que ela bateu o peso, saudável, entrando 100%, ela é definitivamente a melhor judoca que já passou pelo MMA, talvez não a melhor adaptada, mas tipo assim, ela ganhou 2 Olimpíadas, cara. Isso aqui é surreal, esse é um nível de capacidade atlética muito fora do normal, e ela tá aos 33 anos ainda. Ela teve uma carreira estrondosa na PFL, que ela ganhou 2 torneios, só perdeu uma luta que foi para Larissa Pacheco, um monstro também do MMA. O que ela traz é uma habilidade de quedas que eu realmente acho que a gente nunca viu antes dentro do MMA feminino, sabe? Porque ela tem as quedas clássicas do judô, mas ela também tem entradas nas pernas com ataques no double leg, single leg, que são extremamente funcionais. E se esses falham, ela já tá clinchada na oponente, ela consegue as quedas tradicionais do judô com uma facilidade muito absurda, sabe? E aí no chão, ela tem toda aquela categoria de chaves de braço, ela tem um ótimo controle posicional, ela tem um excelente ground and pound, que não é uma coisa que a gente vê com muita frequência. Em termos de trocação, ela é básica, mas é aquela coisa que, assim, no geral, ela não precisa ser mais do que básica para vencer a maior parte das oponentes, porque ela só precisa que um clinch aconteça, ela só precisa que uma queda aconteça, sabe? E para ela, esse tipo de coisa é muito simples. E até o momento, até mesmo na luta que ela perdeu, deu para ver que ela tem uma resiliência muito grande. Ela enfrentou a maior pegadora da categoria dos pesos. Ó, isso aqui é sério, hein? Pesos leves femininos, não é nem peso pena. Essa luta contra a Holly Holm tá acontecendo no peso galo. A Kayla tava competindo no peso leve, tava aguentando a Larissa Pacheco, que tem um poder de nocaute absurdo, sabe? Em termos de resistência, considerando que ela estaria saudável, ela também é muito boa no quesito. Ela tá aí no auge da carreira dela. Talvez não seja o fenômeno espetacular em termos de MMA que todos achamos, mas definitivamente é uma lutadora absurdamente capaz. Muito bom, Barbie. Agora é o seguinte, vou pedir para você dar o teu palpite, quem você acha que leva essa luta, falar um pouco sobre o encaixe, mas traz também uma dúvida que me ocorreu aqui, que é o seguinte, nessa análise que vai aterrissar no palpite da vencedora, tudo bem, a Kayla Harrison cortou direitinho, bateu o peso sem sofrer, mas vai ser uma lutadora entrando leve de um jeito que ela nunca entrou. Todas as valências dela vão estar presentes ali nesse peso, estando ela tão mais leve? Responde isso junto com o encaixe do teu palpite, por favor. Cara, eu vou te dizer que eu não tenho certeza. É porque essa é uma coisa que as pessoas não pensam muito, mas a Kayla Harrison, a última vez que ela bateu 61 quilos, galera, ela devia ter 13 anos de idade. Tipo assim, isso realmente... Pois é, ela competiu nas Olimpíadas de 2012, não, eu vou até um pouco mais atrás, ela competiu no Campeonato Mundial de 2010 com 78 quilos, galera. Ela competiu em algumas vezes até 70 quilos, mas isso ainda está extremamente distante de 61 quilos, sabe? Esse é um corte muito grande. Ela estava competindo no MMA com 70, ela uma vez ou duas, eu não tenho certeza agora, cortou para 66 e agora está cortando para 61. É um corte muito grande. E assim, aqui eu tenho que considerar que ela está batendo peso saudável e que muito bem para Kayla, porque é isso, né? Eu tava falando com que o plano A da Holly Holm tá se tornando cada vez mais um jogo de grappling. Bicho, se jogar no clinch contra a Kayla é suicídio. É suicídio. Essa estratégia não tem que existir, não deve existir. Agora, eu não sei se a Holly Holm tem a capacidade suficiente para segurar a vitalidade que a Kayla tem, sabe? Porque a Kayla consegue fazer 5 rounds, e essa luta nem é 5 rounds, mas ela consegue fazer esses 3 rounds em alto nível, ela consegue pressionar, ela tem diversos ataques de queda, e a Holly Holm nunca foi das melhores defendendo entradas de queda nas pernas, ela consegue, mas ela nunca foi das melhores nesse quesito. A defesa de quedas dela é movimentação, e a movimentação dela já não tá funcionando muito bem. Eu acho que o jogo casa muito bem pra Kayla, mas, cara, é isso, eu aposto na Kayla, mas, bicho, eu tô confiante no milagre desse corte de peso, sabe? Porque eu nunca vi essa pessoa cortando para 61 quilos na minha vida, e ela tá resolvendo fazer isso pela primeira vez agora, aos 33 anos, 32, 33, não sei mais, sei lá. Contra uma ex-campeã. Pois é, contra uma ex-campeã, estreando no UFC,
20 anos depois da última vez que ela bateu esse peso, depois de uma longa carreira nos esportes de combate, cara. É uma coisa que não tem como você ficar com um pouco com o pé atrás, mesmo que o casamento seja muito propício para ela. Meloto, segunda análise foi para caixa. Holly Holm versus Kayla Harrison, 2-6. Ó, seguindo aqui, Rampazzo reage, é a minha vez. Rampazzo reage. Ainda não tem vinhetinha o meu quadro, tá? O Meloto tá me devendo, enquanto isso eu vou ficar cantando aqui a vinheta estilo televisão brasileira anos 80. O primeiro comentário que eu quero destacar aqui é do Ítalo Barroso. Ítalo Barroso, _P, abre aspas. Caramba, o Meloto cantando. Ainda me surpreende no começo. Parabéns pelo podcast. Estou sempre acompanhando vocês. Apoio aparecerem no vídeo mais vezes, apesar de todos serem inimigos da beleza. Um grande abraço a todos. Olha que eu sou obrigado a ler aqui. O seu Ítalo, só por favor, tenha a decência de mandar no nosso Instagram uma foto tua. Eu quero ver o quão lindo você é para escrever um absurdo desse, tá? Tem 3 modelos aqui aparecendo para você agora. Bem-vindo, meu amigo. Você tá inscrito, né? Não adianta só vir aqui comentar. Se inscreva, por favor. Valeu, Ítalo. É brincadeiras que eu tenho. Ó, depois vem o Diego Caveira, abre aspas. Conferindo agora, e nos primeiros 30 segundos, me arrancaram uma sincera risada com esse cenário. Chroma key no nível do eterno Chapolin. Sensacional. Quem não entendeu a piada, vai ver a edição de podcast 3 Tapinhas do UFC Vegas 90 e vai entender. A gente lá no Jungle Fight e tudo, realmente houve uma evolução. Comenta aqui, Diego, preferiu o Chroma Key Chapolin Colorado ou tá preferindo esse daqui? Ainda não é definitivo, a gente tá fazendo testes. Um dia a gente chega lá no nível 6º round. Estamos fazendo teste aqui e tudo. Diz aí, o Diegão, o que você preferiu? A versão Chapolin ou essa daqui? Um pouco mais comportada. O terceiro que eu destaquei aqui é um abre aspas aqui para o Luiz Gustavo. O mico da semana, olha a sugestão que ele fez aqui pra gente, eu achei animal. O mico da semana deveria ser fazer um top 5 dos lutadores que vocês acham mais bonitos no UFC, fazendo um pequeno review para cada um deles. Eu topei. Se vocês aí são mal resolvidos com a sexualidade de vocês, eu não sou. O dia que eu perder, que eu errar alguma coisa aqui, tiver que pagar um mico sozinho, eu topo fazer um ranking dos 5 lutadores gatos, e fazer um pequeno review de cada um deles. Os senhores me autorizam a pagar esse mico? Com certeza. Meu consagrado, mas esse é o maior sonho da minha vida neste momento. O único problema aqui é que eu não erro. Exceto essa semana, mas no geral eu não erro. Cara de pau. Ô Luiz Gustavo, tá aceito o teu mico por mim, tá? O único que tem café no bullying aqui. Que os outros são mal resolvidos, né? Vai saber. Eu falo. Eu já vou até começar já a pesquisar quem são os gatinhos aí do plantel do UFC. E por fim, abre aspas aqui pro MMA Pirata, né? Que é o nosso amigo Gabriel, lá do nosso colega de palpitão. O que eu tô sofrendo de ansiedade com esse evento do 300 não está no gibi. Pelo menos foi agraciado com as faces desses belíssimos rapazes. Ó, aí, ó, cadê? Cadê o Ítalo? Não foi. O Ítalo, que ficou falando que a gente não era bonito. Ó aqui o Gabriel discordando. Pelo menos foi agraciado com as faces desses belíssimos rapazotes para acalmar meu coração. Alguém pode me explicar de onde desenterraram a Germaine? O retorno dessa múmia foi o assunto mais falado em lugar nenhum. Tão juntíssimo. Eu achei interessante o que ele falou, porque realmente falou-se pouco da volta da Germaine, né? Que foi embrulhada pela nossa brasileiríssima Norma Dumont.
Muito legal o teu comentário, Gabriel. E só uma coisa, tá? Vão lá, por favor, no MMAP. Hoje é quinta-feira, ainda dá tempo. Ver as resenhas que esse maluco tá fazendo de todas as lutas do UFC 300. Muito legal, trazendo os prós e contras dos lutadores, fazendo um estudo das últimas lutas, muito bacana o que o Gabriel tá fazendo lá no MMA Pirata, parabéns, convido todo mundo a dar uma moral pro cara lá para se inscrever e acompanhar os vídeos dele. E agora bora voltar pro UFC 300, pelo amor de Deus, tá todo mundo ansioso. Vamos falar do card principal, né? Vamos trazer o servicinho. Meloto, conta pra gente aí que horas começa o card principal e vamos comentar brevemente aí essas 5 lutas. Bom, o card principal, previsto para começar às 23 horas, no horário de Brasília, começa com uma luta entre o Bo Nickal e o Colt Brundage. Capitão, rapidamente aí, comente essa luta. A gente já falou um pouco dela aqui no podcast, né? Que tá meio serviço dado aí pro Bo Nickal. O que você tá esperando dessa luta? É verdade, a única luta absolutamente unilateral do card. Essa luta não deveria estar no card. Eu discordo de vocês, inclusive. Pode colocar o Bo Nickal no card, beleza, mas se eu coloco uma luta tão desproporcional assim, em termos de nível técnico dos lutadores, vocês estão brincando com o meu dinheiro. Ou melhor, o dinheiro de quem paga. Eu concordo com você. Acho que o Maluco também, a gente gosta muito da ideia do Bo Nickal, mas esse casamento com o Colt Brundage é sacanagem, né? Na sequência, Melô, pelo amor de Deus, né? Charles do Bronx versus Armand Tsarukyan, Melô. A gente vai ter análise do capitão rapidinho. Então, assim, só diz, Melô, de 0 a 10, o quanto tá a tua ansiedade para essa luta. Com certeza, 10. É uma das lutas mais esperadas do ano. O Charles Oliveira ainda não era nem para estar enfrentando o Armand Tsarukyan, ele poderia estar lutando já pelo cinturão, mas aconteceu aí do UFC colocar essa luta para ele aceitou, porque, né, não queria ficar um tempo parado, e ele não é o favorito pro confronto, né? Interessante isso. Exatamente. Bom, isso faz parte da história do Charles do Bronx, né? Na sequência, a gente tem Justin Gaethje e Max Holloway. O Barbie, esse cinturão BMF, ele tá até atrapalhando a luta, né? É um lutão. A gente podia até esquecer que existe essa cinta fictícia, né? Pois quando eu vejo cinturão BMF numa luta, a impressão que dá é que eles estão colocando a máscara de palhaço nos dois lutadores. E é isso, é uma luta extremamente antecipada. Aí quando eu ver essa luta vale o cinturão BMF, eu já vou estar, pô, mas que vergonha ali, que constrangimento, que falta de vergonha na cara. E na sequência, Melo, Zhang Weili ou Weili Zhang, um dia eu ainda descubro, tá? Qual que é o nome, qual que é o sobrenome? O Bruce Buffer fala diferente, enfim. Contra a Yan Xiaonan. E aí, assim, cara, eu vou me contradizer aqui do que eu falei há pouco. Sei lá, eu tô numa relação um pouco de amor e ódio com esse UFC 300 ainda, tá? Eu não acho que essa é uma luta à altura de um Common Event de um UFC 300. Desculpa, falei. Vai lá, Meloto, comenta. Não, refletindo um pouco mais, realmente, o problema aí eu vejo que está na adversária, porque eles colocaram um mercado em uma luta só. Eles poderiam colocar vários lutadores de vários outros países, né, para fazer essa luta contra a Zhang Weili, se fala Zhang Weili, né, na China, e infelizmente colocaram a Yan Xiaonan, que eu acho que poderia ser a Tatiana Suárez no lugar da Yan Xiaonan. Ia tornar essa luta muito melhor, ia atrair audiência de vários povos. Nossa! Né, porque centralizou muito na China essa luta. Também acho, retirando o que eu disse no início, que não tinha nenhuma outra luta para alterar, eu acho que essa aí poderia alterar sim. Até porque, assim, a Xiaonan, cara, não é um adversário à altura, né? A gente sabe o que vai acontecer nessa luta. Podemos queimar a língua? Sempre podemos, né? O MMA é bonito por isso, mas não está atraindo. E aí... Uau, né? Alex Pereira versus Jamahal Hill também vai ter análise sua, Barbie. Então fiquem aqui, porque tudo isso daqui será devidamente analisado pelo Capitão Carisma. A perguntinha rápida que eu te faço, curto e grosso aqui, é o seguinte. Charles do Bronx, Charles Oliveira versus Tsarukyan, Poatan versus Jamahal Hill. Qual das duas lutas você tá mais ansioso, Barbie? Ansioso é a palavra. Cara, eu acho que a luta do Poatan eu tô mais ansioso, viu?
te contar. Poatan, os dois têm uma vaga muito grande no meu coração, né? Mas quando tem um cinturão envolvido, não tem como. Meu coração tá a 1000 aqui. Ô Barbie, então vamos partir para deixar o seu coração a 1000. A gente vai agora lá, né? Vou levar vocês e os nossos seguidores e seguidoras aqui lá para a última luta do card preliminar. Jiri Prochazka versus Alexander Rakic. O que vai acontecer nessa luta? Começa falando um pouco sobre o Prochazka. Prochazka, pra mim, é a maior mutação que a gente já teve na categoria dos meio pesados. É um cara que ele é incrivelmente ruim, mas ele acaba sendo bom porque o mundo não permite que ele seja ruim. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer com isso é que ele é um cara alto, longo, bate pesado pra caramba, aguenta pancada pra caramba, tem gás infinito, é super rápido, é forte fisicamente. Tipo assim, tudo que ele podia ter em termos de capacidade física, ele tem. E é uma coisa surreal, né? Porque algumas das coisas são diretamente contraditórias com outras. Eu lembro direitinho da luta dele contra o Dominic Reyes, que deu até pena do Dominic em certo ponto, porque ele não tem nem o cardio para jogar no volume que o Prochazka joga, e mesmo se ele tivesse o cardio, ele não tem o poder de nocaute que o Prochazka tem. É tipo assim, normalmente é uma dessas duas coisas, ou você tem o poder de nocaute, ou você tem o volume. Não, o cara tem os dois, sabe? Essa aberração da natureza tem os dois, mas só que em termos do que ele faz com esse poder, cara, eu vou dizer que a técnica dele não é das melhores, não. Sabe, é um cara que não tem um footwork dos melhores, ele joga os golpes com muita displicência, ele joga combinações sem se preocupar defensivamente, engole golpe pra caramba. Em termos de jogo de chão, ele até faz algumas coisas interessantes, elas parecem muito surreais, mas tipo, o tanto de finalização que ele escapou do Glover, não tem como você considerar que ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Só parece uma coisa meio atabalhoada, mas ele sabe muito bem o que ele tá fazendo em termos de grappling. Só na trocação que eu acho que funciona mais na base do vamos ver o que dá certo. Vamos atacar com tudo e alguma coisa vai funcionar. E pelo fato dele ser a maior aberração física que essa categoria já viu, e tipo assim, aqui eu tô incluindo todo mundo, eu tô incluindo John Jones, porque o John Jones tinha várias coisas faltando que o Prochazka não tem. O Prochazka tem tudo, né? O Jones nunca teve o grande poder de nocaute, ele nunca foi um cara absurdamente rápido para a categoria, mas ele é anos-luz mais técnico do que o Prochazka. O Prochazka compensa tudo isso pelo fato de ele ser um cara indestrutível também, com uma capacidade para destruir o adversário muito surreal. Maravilha, Barbie. E agora, e o Alexander Rakic, né? Tá voltando de lesão, o que ele vai trazer de armas aí para voltar vencendo e já se credenciar como um futuro desafiante? Cara, o que essa luta sempre me interessou é justamente porque o Rakic, em alguns sentidos, ele é o oposto do Prochazka, porque ele talvez seja o cara mais metódico de toda a categoria. De um jeito que dá até ódio, sabe? É um cara que vai realmente se esforçar para fazer a luta ter o menos risco possível. É um cara que, eu quase defini a luta, eu vou amarrar o resto dela. A luta dele contra o Anthony Smith deu até ódio, sabe? Porque no primeiro minuto de luta, ele já arrancou a perna do Smith na canelada e ainda assim ele fez a luta durar 15 minutos porque ele resolveu amarrar por cima. Foi uma parada bem surreal de se ver, inclusive, e é uma coisa que digita muito a forma que o Rakic luta. No geral, ele é um excelente kickboxer, ele tem um bom wrestler, ele tem bom jiu-jitsu, ele tem um poder de nocaute bem decente, mas ele vai fazer o básico, sabe? Eu gosto da trocação dele, que é uma trocação bem soco-chute, uma coisa bem kickboxing holandesa, assim, e é um cara melhor defensivamente. Essa questão da lesão dele é uma coisa bem assustadora, né? Porque faz quase 2 anos que ele não entra no octógono, porque ele explodiu a perna dele lutando contra o Jan Blachowicz. Antes disso, a última vitória dele foi em março de 2021, galera. Faz mais de 3 anos que esse cara não ganha uma luta. Essas coisas são preocupantes, sabe? Em termos de capacidade técnica, ele tinha tudo, sabe? Ele poderia estar disputando o cinturão, poderia ter sido campeão, talvez se a perna dele não explodisse, enfim. A grande questão aqui pra mim é que eu não aponto muito defeitos técnicos no Rakic, é mais uma questão que ele ganha vantagem e ele não sabe explorar essa vantagem muito bem. Até mesmo a luta dele contra o Marreta eu achei que foi muito mais parelha do que eu tava esperando ser para um cara que tem a vantagem técnica que o Rakic parecia ter em cima dele. Exato, Barbie. E aí a gente chega nessa difícil missão de palpitar nessa luta, né? Porque tem um equilíbrio dado aí, né? Diante das valências e das capacidades de... Acho que da capacidade de finalizar lutas do Prochazka
contra o pragmatismo e o jogo eficiente do Rakic. Quem vai sobressair? Quem leva essa luta? Cara, essa é uma luta bem complicada de se avaliar, porque entra muito essa questão de tempo parado do Rakic, mas uma coisa que eu também gostaria de colocar aqui é que, na minha opinião, é essa coisa que esse jogo do Prohaska, ele eventualmente faria esse cara começar a ser nocauteado, e à medida que esses nocautes começassem, como começaram na última luta, a impressão que dá é que eles não parariam mais, sabe? Eu não tenho certeza se é isso que vai acontecer, mas é essa questão que a resistência do queixo, ela não volta mais. E essa luta, o que é interessante é que é o cara mais metódico da categoria contra o menos metódico da categoria. O Prohaska definitivamente vai forçar o Rakic a lutar. Sabe, ele vai forçar o Rakic a ter que trocar com mais volume, a ter que usar as vantagens técnicas dele, porque senão ele vai afogar o Rakic nesse mar de pressão que ele coloca. Eu tô dando aqui uma certa vantagem pro Rakic, mais porque eu confio mais na capacidade técnica dele do que eu confio na capacidade de definição do Prohaska contra um oponente tão técnico. Mas, cara, eu vou dizer pra você que é uma margem mínima e o palpite ainda tá quicando na minha cabeça justamente por conta dessas coisas. Porque o Prohaska, a impressão que dá é que o que ele faz é arranjar um jeito de vencer a todo custo. A capacidade mais incrível dele é justamente essa. Tô tomando atraso, vou pressionar mais, vou partir mais para cima, vou tomar mais porrada, vou tomar mais queda, mas eventualmente eu vou ganhar a luta. E o Rakic, sendo o cara mais metódico do planeta, talvez não tenha uma resposta muito boa contra uma pressão tão acelerada. O palpite tá ping-pongueando na tua cabeça? O palpite está ping-pongueando na minha cabeça como se não houvesse amanhã. Mas, por enquanto, eu acho que eu tô ficando com o Rakic. Talvez amanhã ele mude pro Prohaska. Muito bom, muito bom. Olha só, hein? Alexander Rakic versus Jiri Prohaska. 3 de 6, Meloto. 3 de 6, capitão mandou pra conta. 3, 2, 1. Muito bem. Meloto, aproveita que dessa vez você tá ligado, bateu o palminho na hora certa, né, meu amigo? Muito bem, parabéns. E conta pra gente, Meloto, o que você tem aí pra falar? Cara, o UFC 300, irmão, chegou. O UFC 300, conta pra gente, Meloto. O que você tem pra contar sobre esse evento? Bom, a gente tem aí um evento histórico, obviamente, e a gente também espera novidades importantes, né, para esse evento. Primeiro, sobre a Kayla Harrison, que tu me fez essa indagação no início, como é que tá a questão do peso dela. Ela não vem falando muito abertamente como é que tá sendo, né, nesse momento. Mas o empresário dela, o Ali Abdelaziz, disse que ele não tem nenhuma preocupação com o peso. Essa entrevista ele deu essa semana pro Yahoo Sports. E que, pelo contrário, ele falou o seguinte: essa é a melhor coisa que vai acontecer com ela, essa questão dela ter que bater esse peso galo, porque ela se sentir bem consigo mesma, com esse novo peso, né, com a aparência que ela vai ter, ela vai fazer algo que isso vai fazer um bem danado para ela. Na questão da motivação, né, porque já é um obstáculo grande para ser superado. E ele falou, aí tem uma polêmica, inclusive, que ele falou uma frase que vai gerar um debate, uma discussão aí, que a Kayla Harrison, para ele, é a Ronda Rousey com esteroides. Ele usou esse termo. E aí a gente fala, por que o cara falou isso, né? Parece que é um tiro no pé, né? Da própria atleta. Eu acho que dá pra entender. Eu acho que dá pra entender a figura de linguagem, né? Uma Ronda Rousey musculosa, como se... Enfim, eu consigo relevar. E bom, sobre o UFC 300 em si, eu separei aqui algumas novidades com relação até ao cronograma, né? Quinta-feira, no caso hoje que esse podcast tem no ar, a gente vai ter uma coletiva de imprensa, né, às 18 horas, com todos os atletas. Os 26 atletas vão estar lá para fazer parte dessa coletiva histórica, né? Eu quero ver como é que eles vão fazer para entrevistar todo mundo, né? Eu espero que todo mundo participe, realmente. E na sexta, né, no caso amanhã, a gente vai ter a pesagem ali às 10 horas da manhã, e a 1h da tarde, né, às 13 horas na hora de Brasília, a gente vai ter um anúncio de um novo equipamento do UFC, no caso, as novas luvas que o UFC desenvolveu aí para começar agora nesse evento histórico do UFC 300. Aí sabe-se lá se vai ser apenas o design, apenas a parte visual que vai mudar, ou
a aclamada mudança que todo mundo está pedindo para que a luva tenha uma curva, né? Para poder inibir, né, evitar as dedadas no olho. Então, vamos ficar na expectativa aí desse anúncio que promete muito, né? Se houver essa mudança que a gente está precisando. Boa, Meloto, caramba, essa coisa das luvas, hein? Eu fiquei pensando aqui, se seria de fato uma boa ideia estrear num evento tão importante como esse, com disputas de cinturão, com tantas lutas importantes, uma luva com design diferente, né? Que promova. Aí a pessoa perde, o lutador perde, começa a colocar a culpa na luva, que não teve tempo de treinar com ela, de se adaptar com ela, enfim, vamos descobrir, né? Não sei, acho que uma mudança tão pungente como essa, né, de mudar um equipamento, né, de trabalho ali do lutador, poderia ter sido feito testes antes, ter tido tempo dos lutadores se adaptarem, não estrear num evento com tanta magnitude, com tantas lutas importantes e valendo o cinturão, mas, como você mesmo falou, também talvez seja luvas novas do ponto de vista apenas do design, né, do desenho, da estética, e não da mecânica. A gente vai descobrir, e se você quiser descobrir antes de todo mundo, é só seguir esse maluco aqui. Dá um tchauzinho, Hamilton, pra você aparecer na câmera. Aê! Isso, que é impressionante, né? É um psicopata da informação. O nego tá pensando o que vai fazer, ele já tuitou. Ele já foi lá e já falou no Instagram. É uma coisa de louco, esse MMA Meloto. E aí, melotíssimos, vamos seguir aqui então pro card preliminar com cara de card principal de evento numerado, hein? Que horas começa esse evento, Melo? Exato, o card preliminar está previsto para começar às 19 horas, no horário de Brasília. O evento em todo, né? O evento como um todo vai passar no Fight Pass, mas o preliminar vocês vão poder também agora ver no canal GOAT no YouTube, que é uma novidade aí que vai ter para esse evento. E bom, primeira luta, Deiveson Figueiredo contra Cody Garbrandt. Muito bom. Ô, Melo, você tá me dizendo que às 19 horas, Deiveson Figueiredo e Cody Garbrandt começam a entrar no octagon, é isso? Exato, eles abrem as cortinas do evento. Uau. Cara, aqui, ó, essa aqui quem vai comentar sou eu, tá? Arrisco a dizer que essa é a luta que eu tô mais interessado em todo o card preliminar. Só digo isso. A próxima luta é Bob Green versus Jim Miller. Barbie, faz algum comentário aí, porque é o seguinte, essa seria uma luta que eu removeria do evento. E tá dito. Essa luta aqui tá mais pela significância do Jim Miller, e pra ser sincero, isso aqui a mim não me toca em nada, não me toca em nada. Deveria ser o seu sem coração. Pelo amor de Deus, quem é Jim Miller na fila do pão? Vai, pelo amor de Deus. Eu preciso dar uns tapas nesse rapaz às vezes, ele tá ficando muito... O que acontece? Jim Miller lutou no UFC 100, lutou no UFC 200, e agora tá lutando no UFC 300, é uma parada histórica, entendeu? Seu psicopata, seu sem coração, seus sentimentos morreram e eu vou matar você na pancada pra acompanhar eles, entendeu? Muito bem. Ó, capitão, não se emociona muito não, que eu descobri no evento passado, na edição passada, que o senhor tem 1,74 m de altura, tá? É só eu, do alto dos meus 1,82 m, é só eu fazer assim na sua cabeça que você não chega, tá bom? E a próxima luta é a seguinte... Jéssica Andrade versus Marina Rodrigues. Ali, cara, eu concordo com o que tu falou, eu acho um lutão, mas, cara, com o fiasco que está virando o UFC Rio, essa luta, ela ia fazer tão mais sentido ali, não faria tanta falta aqui, e lá ia ter um brilhantismo enorme, não sei, meu comentário é esse para essa luta. Quer falar alguma coisa, Melo, por favor? O problema foi ter o maldito UFC Rio, né, alguns dias depois do UFC 300. Pra mim o problema tá aí, tá na raiz que deveria ter sido cortada. Agora, por enquanto, o Barbie, a gente tá falando de 1, 2, 3, 4, já falamos de 4 ranqueados e estamos chegando apenas na quarta luta. Na quarta luta a gente já vai para 6 ranqueados, né? Jalin Turner versus Renato Moicano. Uau, hein? E aí, Barbie, não tem análise sua dessa luta? Você quer... não estou te intimando, estou perguntando.
Quer dizer quem vence essa luta, Barbie? Cara, eu ainda não sei, mas eu estou pendendo mais pro lado do Jalin Turner, infelizmente, torcendo muito pelo Moicano, mas o Jalin é aquele cara que eu ainda não entendo muito bem como que ele perde lutas de uma forma consistente, sabe? Porque ele é um cara super rápido para a categoria, longo para desgraça, com ótimo volume, ótimas combinações, muito poder de nocaute. Aliás, o poder de nocaute dele nem faz sentido. Então o Moicano tem realmente que voar nas pernas dele bem rápido, colocar essa luta pro chão e tentar pegar um mata-leão ali e te contar que essa não é a tarefa mais simples do mundo, não. Vamos descobrir o palpite dos 3 tapinhas lá no palpitão do canal Contragolpe. Essa altura o vídeo já deve até ter ido pro ar, hein? É só olhar lá. Agora, na sequência a gente tem o Sodiq Yusuff, que era um super prospecto, que também tá parecendo que não vai ser o que prometia, né? Mas é um ótimo lutador, contra o Diego Lopes, né? O Meloto Franjudo chegou no UFC 300, hein? Esse cara não existia um ano atrás. Uau! É incrível a ascensão do Diego, né? O nosso Dieguito. Mas, assim, isso representa o quão relevante ele se tornou por conta do estilo agressivo dele, né? De entretenimento. É um cara que vai pra cima mesmo. E é o único brasileiro não ranqueado que tá no evento. Ou seja, que moral, né? O Janderson Tubarão, que venceu ele, né? E entrou no UFC antes dele, através do Contender Series, não tá recebendo tanta moral quanto ele. E depois temos, né, a Holly Holm contra a Kayla Harrison. Já fizemos aqui uma análise dessa luta, né, mais aprofundada. O que eu posso acrescentar aí de verdade? Esse cara de preliminar tá muito legal. Depois de Davidson e Cody Garbrandt, essa Holly Holm e Kayla Harrison é a segunda luta que a mim está me deixando mais ansioso, com mais vontade de ver. Tô muito curioso para ver o que vai acontecer nessa luta. E depois, Barbie, Calvin Kattar e Aljamain Sterling. Engraçado, tá? Você disse que você ainda não sabia não tinha um palpite definido sobre o Jalin Turner e Renato Moicano. Eu também não. E a segunda luta que eu não tenho, que eu tô 50-50, é essa daí. Calvin Kattar e Aljamain Sterling. Você tá um pouco mais desconfiado de alguma coisa aí, Barbie? Pô, essa luta aí é nervosa e eu não sei muito bem dizer quem vai vencer também não, sabe? Um cara tá subindo de categoria e é um cara que se valia, assim como a gente falou do Daiko, o Sterling é um cara que se valia muito das vantagens físicas dele na categoria de baixo, né? De ser mais forte que os adversários, de ser mais longo que os adversários. Tá subindo para pegar um cara que, estilisticamente falando, é bem complicado para ele. Porque, para ser sincero, assim, eu tô pensando aqui, eu não acho que o Kattar foi amarrado desde que ele entrou na categoria, no UFC. E por amarrado, eu digo assim, ser quedado, ser controlado, qualquer uma dessas coisas, isso não aconteceu na carreira dele com frequência. A única vez que isso aconteceu, mais ou menos, foi contra o Magomed Sharipov, e ainda assim, ele tomou um certo atraso em pé antes que isso acontecesse, sabe? Se o Sterling for fazer isso, ele vai ser tipo a primeira pessoa que vai ter tido sucesso em fazer isso contra o Kattar. E é complicado você apostar nisso acontecendo contra um cara que tá subindo de categoria agora. Simultaneamente, eu também acho complicado você ver o Sterling não fazendo isso, porque ele é extremamente bom no que ele faz, mas é justamente por isso, é uma luta muito difícil. De novo, lá no Palpitão temos os nossos palpites e também o da galera dos outros canais aí, imperdível esse palpitão do canal Contragolpe do UFC 300, hein? E fechando o card preliminar, a luta que a gente acabou de fazer a resenha aqui junto com o Barbie, Hiri Prochaska e Alexander Rakic. Ao todo, eu contei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ranqueados neste card preliminar. Uau! E aí, seguindo aqui, vamos partir agora para o que todo mundo quer saber. Eu tenho certeza que metade desses carcamanes, dessas carcamanas que estão aqui, né, desses brutamontes de desdonzeladas que nos escutaram até aqui para ouvir o que vai acontecer agora. Charles do Bronx versus Armand Tsarukyan. O que vai acontecer nessa luta, pelo amor de Deus, Barbie? O que o Charles do Bronx vai trazer para esta luta? Que ele ainda não trouxe. Ele costuma trazer. Conta pra gente. Vai trazer caos, vai trazer violência,
vai trazer agressividade, porque é isso que Charles do Bronx faz e meu coração não aguenta essas paradas, bicho. É impressionante pra mim, porque essa luta pra mim é o jogo contra o antijogo, sabe? Porque o Tsarukyan é um lutador de altíssimo nível, porém o que eu acho é que em termos de letalidade ninguém se compara ao Charles nessa categoria, sabe? Talvez na história, porque é um cara que pode definir em qualquer lugar, a qualquer momento, e pra mim essa que é a coisa interessante. A única área que eu não dou vantagem clara pro Charles aqui é justamente em questão de wrestling, de onde que essa luta vai rumar. E cara, muitas vezes pra você vencer essa luta, você só precisa do wrestling. E o que o Charles traz? O Charles traz tudo, cara. Ele tem um boxe interessante, ele é um cara longo, ele tem poder de nocaute, ele tem um trabalho no clinch muito afiado, com as joelhadas, com as tentativas de finalização, e é daquele cara que, tipo assim, se você engaja no grappling com ele, mesmo que ele caia por baixo, não importa, não faz diferença. Pro Charles, tudo é vantagem. E essa que é a questão aqui, que caindo por baixo, o Charles é um cara que ele não vai te deixar prosseguir, porque ele vai estar constantemente atacando com finalizações, tentando se levantar, e aí quando você vê, você tá de pé e todo aquele tempo que você passou por cima dele não fez muita diferença, sabe? O problema que eu vejo no Charles é só uma capacidade defensiva dele e também essa questão que muitas vezes ele joga no jogo que o oponente quer que ele faça, sabe? Se o oponente quer lutar no chão, o Charles tem que lutar no chão contra ele. Se o oponente quer lutar em pé, o Charles tem que lutar em pé contra ele. E o fato é que o Charles é muito bom em todos esses critérios, que ele pode fazer essa luta acontecer onde quer que ela transcorra. Mas só que você dá a vantagem para o adversário de escolher onde que a luta vai transcorrer toda vez, é um lapso e é um lapso bem grande, sabe? Em especial aqui quando você é um cara que não tolera tanta pancada quanto o Charles. E o Charles tolera bem, mas é isso. Praticamente todas as últimas lutas dele, com exceção da luta contra o Dariush, ele tomou um knockdown. Ele tomou knockdown contra o Poirier, ele tomou knockdown contra o Gaethje, ele tomou knockdown contra o Makhachev. É uma coisa complicada, porque eu sei que ele, contra o Chandler também, eu sei que ele consegue cair no chão e se recuperar. Mas, bicho, você tomar knockdown em toda luta não é uma qualidade. E do outro lado, tem um moleque voando, cara. E o Armando, o que vai trazer para essa luta? Cara, Arman, um wrestler do mais alto nível, um cara extremamente novo que vem evoluindo muito bem, talvez uma das melhores defesas de queda da categoria, que a categoria já viu, inclusive, ótimos chutes médios, com um boxe que tá em constante progressão, que tem um ótimo trabalho por cima também, bom ground and pound, tentativas de finalização. O que eu mais gosto nele realmente é como que a perna dele é solta, sabe? Mas por isso tudo que eu tô falando aqui, uma coisa que precisa ser dita é que eu não tenho muito a certeza de onde que é o risco maior que ele leva nessa luta, sabe? Porque, por exemplo, a gente tinha conversado aqui sobre a luta do Dariush contra o Tsarukyan, e que era essa coisa que eu achava que o Tsarukyan ia ganhar, mas eu não sabia apontar exatamente como que eu sabia que a luta ia transcorrer para ele vencer. É mais uma confiança no talento esmagador que ele tem, mas eu não tenho muita certeza a respeito da capacidade dele de dominar um adversário como esse a longo prazo. É só que eu não entendo como que ele faria isso, mas ele pode muito bem chegar lá e fazer, porque ele chegou lá e simplesmente espancou o Dariush em questão de 1 minuto, sabe? É um boxe, é uma trocação muito bacana, parece que ele tá descobrindo melhor o poder de fogo que ele tem boas finalizações também, que aparecem de quando em quando, ainda acho que ele precisa desenvolver um jogo mais consistente nesse sentido, porque é isso, eu acho que vai ser um teste para ele agora, porque em tese, melhor para ele é colocar essa luta para baixo. E aí como você vai lidar com a guarda do Charles do Bronx? Se ele lidar bem com a guarda do Charles do Bronx, bicho, esse aí é um moleque difícil de ser parado, viu? Porque é isso, tá entrando na guarda do melhor da categoria no quesito e fazendo estrago. Meu rapaz, não sei quem segura essa fera aí, não. Bom, chegamos na hora que todo mundo quer saber, né, o seu palpite para essa luta. Só quero fazer um rápido disclaimer aqui, que é o seguinte: se eventualmente algum palpite que o Barbie estiver trazendo para essas análises de luta divergir do palpite que a gente apresentou lá no Palpitão no canal Contragolpe, é porque a gente faz uma votação aqui. Não raro, fica 2-1 para alguém. Então pode acontecer isso, né? Não sabemos ainda como vamos votar no Palpitão, mas vamos saber agora qual é o voto do Barbie, do Capitão Carisma, para essa luta, né? Ele já deu 3, tá dando agora a 4ª.
a quarta análise de luta. E, cara, pelo amor de Deus, você vai de Charles do Bronx ou você vai de Armando Tsarukyan e por quê? Eu, pra ser sincero, ainda tô muito em dúvida. Talvez no final dessa análise aqui eu decida alguma coisa, mas o que acontece pra mim é que, tipo assim, apostar no Arman neste momento é mais uma confiança no esmagador talento que ele tem, do que realmente as capacidades que ele mostrou, porque é isso, não dá pra comparar o nível de competição que ambos pegaram. O Charles tem muito mais experiência lutando no nível mais alto, enquanto o Tsarukyan foi pegar o melhor oponente da carreira dele na última luta. E claro, foi uma performance estonteante, mas o Charles também pegou o Dariush recentemente e ele também matou sem muitas dificuldades, sabe? Qual que é o negócio aqui? O negócio é que eu imagino o Charles assassinando o Tsarukyan de várias formas diferentes. Mas eu também vejo o cenário do Tsarukyan conseguindo quedar e dominar o Charles por cima, sabe? Não porque o Charles seja ruim por baixo, é só porque o Tsarukyan faz esse jogo muito bem. Porém, eu vou te dizer assim, se eu fosse falar assim, não, o Tsarukyan que lutou contra o Dariush, contra o Charles do Bronx que também lutou contra o Dariush, eu acho que o Charles venceria. Então, pra mim, a questão aqui é, onde que eles estão neste momento atual da carreira deles? Será que o Tsarukyan progrediu um pouco mais? Será que o Charles regrediu um pouco mais? Porque claramente já chegou no auge dele e talvez vá começar uma derrocada em algum momento. Ainda não apareceu, mas o Tsarukyan, por enquanto, está em processo de crescida, sabe? Vem evoluindo a cada luta, é difícil desconfiar dele. E tem essa questão que eu sempre falo aqui, que é essa coisa intangível do MMA. Que é o motivo que agora eles estão colocando estatística de que o lutador mais novo ganha em tipo 70% dos casos, sabe? Porque é isso, a questão de evolução acontece de uma luta para outra e às vezes pode ser um processo muito estonteante nesse sentido mesmo. O cara se preparou bem demais para a maior oposição da carreira e acontece. Estrela, todas essas coisas influenciam uma luta e elas favorecem o Tsarukyan nesse momento. Como eu falei, eu acho que por conjunto de habilidades técnicas, isso me faz ir de Charles, pelo menos neste momento aqui que eu tô gravando o podcast, porque é isso. Eu acho que é a coisa mais pé no chão a se fazer. O Tsarukyan pode muito bem vencer, eu só não tenho certeza de como. Capitão, eu acredito muito nessa sua honesta declaração de dúvida, porque eu tinha um palpite desde que essa luta foi casada até o início dessa semana. No início dessa semana eu mudei meu palpite. Desde que essa luta foi casada, eu tinha comigo que o Tsarukyan venceria. No início dessa semana eu simplesmente mudei meu palpite. Feeling, intuição, não sei. Chegamos no Campo Minnar. Meloto! Campo Minnar. Ó aqui, ó. Recap dos palpites passados. Joe Rampazzo. Fui de Inácio Bahamondes, vencendo Cristos Diagos. Check. Meloto. Dá tchauzinho aí, Meloto. Fala oi. Oi. Foi de Jean Matsumoto, vencendo Dan Argueta. Check. Ihu. Barbie. Foi de Melissa Mullins, vencendo Nora Cornoli. Errou. Vai pagar o mico. Qual que é o mico, Meloto? Conta pro Barbie aqui e faz ele pagar, por favor. Bom, Barbie, sobrou pra você cantar a música Eu Me Apaixonei Pela Pessoa Errada. Vai lá, meu amigo. Senhoras e senhores, com vocês, seu Capitão Carisma nos vocais. Eu não tenho culpa de estar chamando, de ficar pensando em você toda hora. Não entendo por que deixei acontecer, isso tudo me apavora. Você não tem culpa se eu estou sofrendo, se fantasiei de verde essa história. Você tem namorado, posso até estar errado, mas tenho que ganhar você. É mais do que desejo, é muito mais do que amor. Te vejo nos meus sonhos e isso aumenta mais a minha dor. Eu me apaixonei pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de ciúme, estou enlouquecendo. Tá bom, chega, então, senhor.
Clássico do Exalta Samba, é ou não é, capitão? Parabéns, muito bem. Agora é o seguinte, conta pra gente, qual que é o nome da mulher que você se apaixonou e que tá com outro homem nesse momento, por favor? Ó, bicho, a gente não vai... Não! Não é qualquer graça! Qual que é? Vamos lá, é o seguinte, campo minado do UFC 300, né? Se é uma edição de UFC especial, se essa edição de podcast Três Tapinhas é especial, o campo minado desta edição também tinha que ser especial. Então, estamos indo com 2 palpites cada um. Serão 2 chances de 2 pontos na nossa competição interna aqui no nosso ranking e também chance de errar. Errou 1, pagou mico. Errou 2, vai pagar mico igual quem errou 1. Essa é a regra. Tem que gabaritar para se livrar do mico. Por favor, João Menegali Barbie, quais são os seus 2 palpites para este evento? Ó, só pra constar, a gente teve que escolher uma ordem muito precisa aqui. O meu primeiro palpite tá indo no Bonical vencendo Cody Brundage. E o meu segundo palpite... meu segundo palpite tá indo no Bobby Green vencendo Jim Miller. Sigam seu capitão, soldados. Semana que vem não tem música pra vocês. Meloto, quais são seus 2 palpites de vencedores simples deste evento? Bom, o meu ficou na chinesinha Zhang Weili contra a compatriota Yan Chaonan. Quer mais nada também? Bom, né, eu vou escolher o quê? Tu quer que eu ponha? Quer mais nada, os 2. Os 2 não querem mais nada, mas continua, vai. É o que tem nesse evento, né? Eu não vou pegar o evento 301. Alexander Rakic é o meu segundo palpite contra o Jiri Prohaska. E aí, cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, olha o que sobrou pra mim, tá? Eu vou ter que ir de Carla Harrison vencendo Holly Holm, cara, apostando muito numa perda de peso trabalhada, planejada, e sei lá como que essa mulher vai... Como bem disse o Barbie aqui, a última vez que ela pesou 61 quilos, ela devia ter 14 anos. E vou confiar no Deus da Guerra. Por favor, senhorita Kayla, querido Davidson Figueiredo, né? Aqui é guerra. Pelo amor de Deus, não me façam pagar mico. Eu não quero fazer a minha lista dos 5 colírios do UFC na próxima edição. Não quero. Ainda não. Tá dado os palpites do campo minado. Confira nos stories que a gente sobe aí no máximo até sexta-feira. Tá lá os palpites para você que é cracudo de aposta e que vai querer pegar palpitinho ali para casar e ver se vai se dar bem, né? Eu tô gabaritando por enquanto. Meloto, chega mais com o teu baú de UFC 300, leve o tempo que quiser, porque eu estou muito ansioso pelo que você vai falar nessa edição histórica. Bom, o tema do baú do Meloto dessa semana vai ser em função realmente do UFC, de qual foi o maior evento da história de MMA, né? A pergunta que fica, o UFC 300 tá sendo o maior evento da história, né? Antes de acontecer, né? Também a gente não sabe como é que vai ser depois. O que se avalia para ser o maior, né? A gente tem a expectativa ou o resultado, né? Depois que acontece. O número de disputa de cinturão, né? Ou quantidade de ranqueados, ou a questão também da audiência, do público, né? Essas coisas que acontecem depois. O Pride, o maior evento da história do Pride, possivelmente o Shockwave de 2002, lá com 91 mil pessoas no Estádio Nacional de Tóquio, ele entra na briga? Ou foi algum outro evento do próprio UFC que vai permanecer no topo mesmo após o UFC 300? Então, o tema é esse, né? O UFC, ele trata o UFC 300 como maior, né? Ele diz que é incomparável, o maior card da história. Mas se a gente for olhar para o que aconteceu antes disso, o UFC considera, né, na figura do Dana White, 5 eventos chaves em sua história que acabaram se tornando maior até depois de acontecido. Que foi o TUF Finale 1, com aquela luta do Stephen Bonner com o Forrest Griffin, que salvou o UFC da falência. O UFC 157, com a Ronda Rousey e Alice Carmouche, a primeira luta da história do MMA feminino, no UFC, né? O UFC 205, o Ed Alvarez e o McGregor na luta principal, a volta do UFC ao estado de Nova York, depois de anos e anos e anos que o MMA era proibido lá,
foi o primeiro evento na cidade de Nova York, ou o UFC 229, que teve a maior venda de pay-per-view da história, Khabib e McGregor. E também teve o UFC 261, que foi com Kamaru Usman e o Jorge Masvidal, né, a revanche depois da pandemia ali, foi o grande evento depois da pandemia, né? Então são esses 5 eventos que o UFC coloca na figura do Dana White como os eventos chaves da história. E eu selecionei um deles, que eu acho que tem o card mais comparável assim com o UFC 300, e o Dana White inclusive tratou na época como o maior evento da história, que é o UFC 205 do Conor McGregor com o Ed Alvarez na luta principal. E eu vou listar aqui, não vou listar todo o card, mas as principais lutas ali pra gente comparar, pra ver realmente se foi maior ou não que o UFC 300. Luta principal, Conor McGregor e Ed Alvarez, é uma unificação entre 2 campeões, né? Como evento, Tyron Woodley e Stephen Thompson, essa que foi a primeira luta entre eles, né? Foi um empate, inclusive. E a terceira luta, a antepenúltima luta, foi entre a Joanna Jedrzejczyk e a Karolina Kowajkovic. Ou seja, mais uma disputa cinturão. Eram 3 disputas cinturão nesse card. Yoel Romero e Chris Weidman também estavam presentes no evento. Foi a segunda luta do card principal. E a primeira que abriu o evento foi a Miesha Tate contra a Raquel Pennington. Que hoje a Raquel Pennington se tornou maior, né? Ela que é a campeã. Então, se analisar desse prisma, engrandeceu um pouco o card. O card preliminar teve Frank Edgar e Jeremy Stephens, Khabib Nurmagomedov e Michael Johnson, Vicente Luque e Belal Muhammad, Jim Miller e Thiago Pitbull, né? E teve a Alice Carmouche também, a Kathleen Choqueja, e o Tim Bolt e o Rafael Natal. Ou seja, um grande card, né? Se a gente comparar com o UFC 300 aí, não sei se a gente tem uma resposta na ponta da língua sobre qual foi o maior. E eu vou falar aqui rapidinho o evento do Pride, que eu considero o maior, tá? Luta principal, Mirko Cro Cop e Kazushi Sakuraba. É o evento aquele de 2002, tá? Com 91 mil pessoas no Estádio Nacional de Tóquio. Cro Cop e Sakuraba, Yoshida e Royce Gracie, essa luta que foi de grappling. Minotauro e Bob Sapp, né? Uma luta que se tornou maior depois que aconteceu. Jerome Le Banner e Don Fry, uma luta de kickboxing, entre um cara do K1 contra um cara do MMA. Ernesto Russo e Shane Schilt, kickboxing também. O maior, talvez os 2 maiores kickboxers da história. Gary Goodrich e Lode Van Dams, né? MMA, mas também um tempero de kickboxing aí. E o Vanderlei Silva abrindo o evento contra o Tatsuya Iozaki. Então, assim, esse evento a gente pode talvez dizer que foi o maior evento da história dos esportes de combate, misturando. É porque foi um evento híbrido, né? Um pouco de kickboxing, um pouco de MMA, um pouco de grappling. Talvez dá para usar esse argumento, porque só MMA não teve tantas lutas em volume, né? O UFC 300, eu não vou falar de novo o card aqui do UFC 300, mas em termos de volume, né, foi um evento espetacular, né? Inclusive, nos mais de 30, olha só esse dado, nos mais de 30 anos do UFC, 110 lutadores conquistaram algum tipo de título, seja linear ou interino. E quando, aí tem a questão do, quando as pessoas questionarem, né, o quão ruim ou o quão bom esse card é, saibam que 10% de todos esses campeões na história estão no UFC 300. 10%. Pelo menos 10%. Porque tem 12 campeões ou ex-campeões ali. Então é isso, galera. É os dados que eu trouxe aí pra vocês. Melotou. Eu não entendi essa coisa de 10% dos campeões estão nesse evento. Explica de novo, por favor. 10% de todos os campeões ou ex-campeões da história do UFC, pelo menos 10%, estão no card do UFC 300. Impossível. É possível isso? Tá correto isso? 110 eu acho que tá. 110 lutadores conquistaram o cinturão na história do UFC. 110. Somente 110? Nos 30 anos. Nos 30, em todas as categorias, somente 110? Pois é. E desses 110 tem 11 aí. É isso? 12. 12. Cara, isso é surreal, bicho. Cara, isso é um número poderoso mesmo, mas eu tô muito surpreso. Não, mas olha só, eu olhando aqui o card, dá pra ver isso, né? Olha só, a primeira luta tem 2 pessoas que já foram campeão linear. A segunda não tem nenhuma, a terceira tem uma, quarta não tem nenhuma, a quinta não tem nenhuma, sexta tem uma, sétima tem um, oitava tem um,
nona não tem nenhum, nona tem um, décima tem um, e um que já foi campeão interino. Décima primeira tem um, décima segunda tem dois. Impressionante. Cara, isso é Eu impressionante. vou dar o crédito aqui a essa informação que é do Adam Catterall, é um jornalista aí que fez essa pesquisa, e ele publicou lá no Twitter dele, e é isso, galera. Inclusive tem outro dado aqui, ó. Esse evento tem 2 campeões atuais, tem 3 lutadores que são o número 1 da categoria, tem 4 lutadores que são o número 2 da categoria, tem 4 lutadores que são top 5, que estão ali entre o número 3 e o número 5, tem 4 top 10, e sem considerar Kayla Harrison, né? Tem mais 3 top 15 ali, né? E a Kayla Harrison que foi uma campeã mundial nos leves através da PFL. Então é mais um acréscimo aí. Maravilha, Meloto. Cara, a discussão polêmica, né? É o tipo de discussão que não tem consenso. Não tem. Entre nós 3 aqui, se a gente fosse votar, talvez não tivesse. Imagina quando expande isso. O fato é que é um grande evento que vai acontecer esse sábado, né? Certamente está nesse grupo aí dos maiores da história. Barbie, tá pronto para analisar Justin Gaethje versus Max Holloway? Tá com voz ainda? É a 5ª análise dessa edição, hein? O que o Justin Gaethje vai trazer para essa luta, capitão? Meu amigo Justin Gaethje, o ícone da violência e um lutador que, curiosamente, ainda parece estar melhorando. É curioso isso, né? Porque desde que ele perdeu pro Charles, eu tava com a impressão que ele ia entrar numa derrocada. Eu apostei contra ele contra o Fiziev, eu apostei contra ele contra o Poirier. Ele venceu as 2 lutas, e ele venceu mostrando, melhoras claras, sabe? Contra o Fiziev foi a utilização do jab, também os golpes no corpo, chutes dele também são muito bons. Mas principalmente o jab, que é uma coisa que parece que o Gaethje esquece que ele tem, até o momento que ele começa a usar e subitamente ele tá, olha só, parece que eu consigo acertar a cara do meu adversário de graça agora e ele não pode fazer nada a respeito disso. Contra o Poirier foi mais uma questão de como que ele estava usando o movimento de circular, os chutes baixos e médios, para evitar trocar na média distância com um cara que tem uma defesa e uma capacidade de contragolpe muito melhor que a dele. Uma coisa que eu sempre critiquei no Gaethje é que desde que ele se tornou mais um contragolpeador do que um lutador de pressão, ele pareceu ter ficado alérgico à pressão. Isso é engraçado, né? Considerando que o Gaethje era um cara que vivia nessa pressão. Ele vivia por fazer isso. E depois, subitamente, depois disso, ele não tinha o jab, porque ele não gosta de usar, então ele não tinha nenhuma forma de impedir que os lutadores simplesmente entrassem na distância dele, mesmo que eles comessem um contragolpe. Foi assim que ele perdeu pro Charles. Ele não conseguia impedir que o Charles pegasse ele no clinch. Aí, quando ele tentou sair do clinch, ele acabou sendo pego por um direto. E, ainda é um problema que eu acho que o Gaethje pode estar tendo, mas ele definitivamente arranjou formas de contornar isso, e se ele subitamente começar a usar o jab mais, eu acho que vai ser ainda melhor. Isso sem contar as coisas que ele já sabia fazer muito bem, né? Ele soca pesado pra caramba, ele tem um excelente chute baixo, e é um cara que tem um olho pra contragolpe bem diferenciado. A luta contra o Ferguson é aquela que todas as bombas que ele podia acertar, ele estava acertando, e era simplesmente olho e timing, não tinha nenhum truque mágico ali. Ele só via os golpes vindo e falava, vou socar por cima, e sempre estava acertando. É um cara realmente diferenciado nesse aspecto. Maravilha, capitão. Agora, e o Max, né? Aquele volume histórico e abissal e absurdo de jogo que ele tem, de golpes que ele tem, vai ser suficiente para transpor esta fase do Dustin Gaethje? Cara, essa é a pergunta de $1 milhão, né? E vou te contar que desde que essa luta foi casada, eu tava achando que era uma entrega, né? Que estavam jogando o Max Holloway pra morrer, porque eles não tinham mais o que fazer com o Holloway. Perdendo 3 vezes pro Volkanovski, matando todo o resto da categoria dos penas. Vamos jogar ele nos leves. E a subida de categoria que o Holloway fez antes, que foi contra o Dustin Poirier, ele ainda tinha o volume, mas ele não conseguia mais resistir da mesma forma. Ele sentiu vários golpes na trocação, e ele não conseguiu impor o próprio poder, sabe? Então foi uma coisa que o volume dele ainda funcionou, mas não da mesma forma, porque ele não conseguia se impor do mesmo jeito. E muito disso se atribui ao fato que ele subiu de categoria já pensando na descida. É aquela coisa que o cara não fez não se
não fez a dieta apropriada, ele não ganhou peso, ele simplesmente não cortou o peso o que ele normalmente cortaria e entrou com uma desvantagem física. E se esse for o caso, novamente, o Gate vai simplesmente chutar a perna dele até ela sair voando até o Brasil, pô. Pelo amor de Deus. Mas o que o Holloway traz é um boxe extremamente apurado, excelentes combinações, um excelente olho para isso, mudando o nível, golpes no corpo, ele troca de base muito bem, e atualmente ele tá trocando de base só quando ele vê que tem armas mais funcionais da outra base. Quando ele vê que a situação é apropriada, ele também entra em quedas, ele usa chutes muito bem, apesar que, tipo, isso era uma coisa mais de quando ele era mais novo. É interessante ver como é que ele foi adaptando as armas dele para serem mais funcionais ao longo da carreira. Essa questão de troca de base, essa questão dos chutes dele, ele usava de uma forma mais fluida antes, agora ele usa de uma forma mais específica a situação, o que é uma coisa que eu particularmente prefiro muito mais. E sem falar que é possivelmente o melhor queixo da história de todo o UFC, sabe? Um cara que tem o recorde de números recebidos na história do UFC sem nunca ter levado um knockdown. Será que é essa a luta? Meu rapaz. E como que você imagina essa luta acontecendo e quem leva? Cara, eu vou dizer que apesar da coisa ter equilibrado mais na minha cabeça, eu ainda acho bem difícil apostar contra o Gate nessa luta. Justamente porque eu acho que é uma questão meio de bullying mesmo, bullying físico. A gente tá colocando um cara que na categoria dos penas já não tinha muito poder de nocaute, contra um cara que tem um poder de nocaute muito absurdo na categoria dos leves, sabe? Tem muita coisa que o Holloway vai ter que compensar nessa luta pra poder sair com a vitória. É claro que ele pode pipocar a cara do Gate até a submissão, mas o fato do Gate chutar abaixo muito bem é uma das coisas que tá mais me inclinando pro lado dele. Porque é isso, a defesa a defesa de chutes baixos que o Holloway tem é socar por cima do chute do adversário. E isso é funcional, mas só que você tá pegando um cara como o Gate que não se importa com isso. É um cara que já tomou muita pancada enquanto ele chutava e nunca parou de chutar. E eu acho que essa é a perfeita luta para ele nunca parar de chutar, até porque ele muito provavelmente vai causar mais dano no adversário com esse chute do que ele vai receber com o soco que ele tomou, sabe? E mesmo em questão de boxe puro, eu ainda acho que o Gate tem umas boas armas aí. O jab dele, os ganchos dele são armas muito funcionais. Eu acho que tem a chance aí do Max conseguir sobreviver aos primeiros momentos, e quando eu digo primeiros momentos, são rounds mesmo, não são simplesmente 2 minutos de luta. Porque a ideia aqui é que o Max tem que pressionar com volume, sem se expor, para conseguir fazer com que o Gate se exaura e fazer esse volume contar mais lá na frente. Essa é a forma que eu vejo do Max ganhar a luta, e vocês podem ver como que essa é uma forma perigosa. Você está tentando pressionar um contragolpeador absurdo, que também tem um poder de nocaute absurdo, que chuta extremamente pesado, por 5 rounds. É difícil, e por isso meu palpite está indo no Justin Gate. Muito bom, Barbie. Caramba, cara, depois de ouvir essas análises, a sensação que eu tenho é que a ansiedade só aumenta para ver a luta, né? Tipo, por que não é amanhã essa luta? E ainda falta uma análise, hein? Porque chegamos no encerramento dessa edição histórica, Meloto. Eu acho que a gente bateu recorde, hein? Acho que batemos o recorde de tempo. Vamos ver depois, mas acho que eu tô chutando que dessa vez passamos de 1h30, hein? Isso que ainda não acabou. Tem mais uma análise aqui do Barbie da luta principal. Mas vamos começar com os nossos tapinhas de despedida, Meloto. Você tá triste que essa edição tá acabando? Tá feliz que o UFC 300 está chegando? O que tá prevalecendo no seu coração? E fala qual que é o teu tapinha, por favor. Bom, meu tapinha, primeiro eu tô feliz, sim, que esse evento tá chegando aí, mais feliz do que qualquer outro sentimento nesse momento. Eu tô mais do que feliz, tô grato. Tantas vezes a gente bate na cara do Dana White aqui, a gente critica o UFC, critica, né, os erros e tal, mas quando acontece de ter um evento especial desse, com tantos lutadores bacanas que a gente vai ver nesse evento, né, eu acho que a gente tem que aplaudir, tem que reverenciar, né, e não só o UFC, não só os dirigentes, mas também todos os lutadores, todas as pessoas que contribuíram indiretamente e diretamente para chegar nesse momento, né? Então esse momento eu acho que é o de saudar tudo que está acontecendo, a gente festejar e celebrar o momento que o MMA vive no mundo, porque um dia ele foi muito pequenininho e hoje olha só a grandeza que ele alcançou. Então
tá aqui o meu tapinha nas costas do UFC, do Dana White e de todos os envolvidos para chegar nesse momento. Arregou. Olha, tá todo mundo feliz, todo mundo paz e amor, edição histórica de Três Tapinhas, edição histórica do UFC, desse evento, desse esporte que a gente tanto ama, e eu também, tá todo mundo arregando aqui. Eu também vou arregar, eu também vou de tapinha nas costas, e vejam só de quem, meu tapinha nas costas vai do meu amigo João Menegali Barbi, o Capitão Carisma, que se empoderou para estudar 12 lutadores para construir a narrativa e a justificativa para análise de 6 lutas. É um brabo, matou no peito, missão dada é missão cumprida, é ou não é, Barbi? Esse tapinha nas costas vai pro senhor, meu amigo. Parabéns pela análise, só que tá faltando uma. Tá com fôlego, tá com saliva, tá com a aguinha do lado aí. Alex Poatan Pereira versus Jamal Hill. E luta é essa, né? O índio chegando. Quem não lembra, meu tapinha nas costas na edição passada foi no Alex Poatan, o cara que tá aí há 3 anos. Há 3 anos não existia pro UFC, está fazendo apenas a luta principal do principal evento da história e no corner vermelho, ou seja, como lado A dessa luta. Impressionante. O que esse monstro, o que esse índio vai trazer para essa análise, para essa luta? Conta pra gente, Barbi. Grande Poatan, cara, sou fã demais do Poatan e vou torcer muito pra ele nessa luta, porque, pelo amor de Deus, a carreira dele tá sendo uma coisa linda de se acompanhar. Em relação ao que ele traz, eu acho que não é segredo pra ninguém, é um dos melhores kickboxers que já pisou no UFC nessa categoria. Possivelmente melhor, vamos dizer assim, e é um cara que, tipo, as armas dele não são lá muito complicadas, é só uma questão de fundamentos defensivos e ofensivos muito bons, aliados a um timing absurdo. É um cara que ele vive e morre por chutes baixos e o gancho de esquerda dele, foi até interessante que eu tinha comentado aqui, a respeito da questão do gancho de esquerda, quando o Poatan foi lutar contra o Prochazka, e eu lembro que um dos comentários que a gente recebeu foi um cara falando, eu acho que os chutes baixos, o gancho de esquerda não é a maior arma do Poatan, pra mim são os chutes baixos, pra mim tudo que o Poatan faz é em relação aos chutes baixos, e cara, os chutes baixos do Poatan realmente são uma parada diferenciada, porque a impressão que dá, tipo, é o tipo de técnica que só funciona pro Poatan. Se você pega e ensina isso para um par de alunos aí em qualquer academia de kickboxing, eles vão estourar o próprio joelho e eles não vão conseguir criar a potência suficiente da forma que o Poatan chuta. Mas funciona, cara, e funciona muito bem. Isso aqui é uma das principais armas dele, é impressionante a capacidade dele de machucar os adversários com esses chutes baixos, machucou muito o Giri, machucou muito o Adesanya, mas principalmente, e aqui a gente volta para de sempre, a maior arma da história do UFC é o gancho de esquerda do Poatan, bicho, porque a versatilidade daquela porcaria de funcionar em contragolpe, de funcionar na ofensiva, de funcionar em combinação, de funcionar em contragolpe em combinação, que foi o que gerou a vitória dele contra o Prochazka. Prochazka entrou, recebeu uma direita e uma esquerda, que é pra aprender a deixar de ser otário com essas entradas. E, cara, o timing do Poatan é uma parada absurda, né? O Poatan tem aí os seus problemas em questão de footwork, posicionamento, ele tava se encurralando muito contra o Prochazka. Tem uma questão de absorção aí, que eu vejo que a galera acha que o Poatan tem queixo de vidro. Eu não acho que ele tenha queixo de vidro, mas definitivamente não é um desses caras que aguenta tudo que tá vindo pela frente. Ele sente golpes igual uma pessoa normal, mas o que ele bate pesado também é um absurdo, sabe? O jab dele também é extremamente funcional, vem de ângulos muito, muito diferenciados, justamente porque a guarda dele não tá sempre alta, então vem de um lugar que o adversário não tá olhando. E o que o Poatan faz muito bem é isso, é encurralar o adversário e forçar o adversário a engolir esse gancho de esquerda. Se o adversário tenta ser agressivo, é chute na perna, e o Poatan é um cara absurdamente atlético, que tá conseguindo usar essa capacidade dele muito bem, mesmo numa idade um pouco mais avançada para um lutador de MMA. Em questão de nível de solo, o Poatan, tipo, é muito claro o desenvolvimento dele, mas ainda é um cara só ok no quesito. Mas eu vou dizer, é isso, não precisa ser mais do que ok. O cara já virou campeão duplo sem nunca passar grandes riscos nesse aspecto, assim. Ele perdeu alguns rounds no quesito e em lutas que ele venceu. A única luta que ele perdeu dentro do evento foi só na trocação. Então, assim, vamos dizer que tá funcionando.
Agora, Barbel, é o seguinte, o Poatan vai enfrentar o Jamahal Hill, que é um ex-campeão, se afastou por lesão, não perdeu na bola, né? Se afastou por lesão e nesse meio tempo, o Alex Poatan foi lá e ganhou o cinturão. Então o Jamahal Hill está vindo buscar o que na cabeça dele é direito dele, né? O ouro que na cabeça dele é dele, pertence a ele. Quem é Jamahal Hill? O que ele vai trazer para essa luta e quem é o Jamahal Hill? Por exemplo, a Aline, minha companheira, vai assistir esse UFC 300 comigo. Consegui negociar isso. Vai assistir a luta inteira. Conta pra Aline quem é o Jamahal Hill, que ela nunca ouviu falar dele, Barbie. Aline, eu vou te dizer então que o Jamahal Hill, ele pode ser muito bem caracterizado como um boxeador de rua. Eu acho que essa é a forma mais apropriada para se falar do estilo dele, porque definitivamente é um cara que sabe boxear, ele tem aí boas combinações, bons jabs diretos, sabe usar muito bem a envergadura dele, grande poder de nocaute, mas é um cara que pisa errado, sabe? Até viralizou um vídeo no Twitter esses dias, justamente sobre o trabalho de pés dele, que é uma coisa completamente tonta, que o cara tá juntando as pernas sem parar, trocando de base, parecendo que não tá nem vendo. E, apesar disso, ainda conseguiu muito sucesso dentro dessa categoria, só baseado no controle de distância que ele tem e o poder de nocaute. Você falou essa questão aí dele nunca ter perdido o cinturão. De fato, ele nunca perdeu, mas ele também não ganhou o cinturão do dono da bola, né? Porque o Prochazka, ele largou o cinturão por lesão. O cinturão vago foi disputado entre o Hill e o Glover. O Hill ganhou, largou o cinturão e aí o Poatan ganhou do Prochazka. Então, em tese, o dono da bola ainda teria que ser o Poatan que ganhou do cara que ganhou, né? Nesse sentido. E uma coisa que me preocupa a respeito do Hill é que toda vez que ele parece estar fora do campo de luta, ele parece engordar bastante, viu? O cara apresenta aquele bucho de cerveja mesmo, que é uma coisa que eu sempre fico meio receoso. Mas, tipo assim, em termos de trocação, de trabalho de mãos, ele tem um trabalho muito bom mesmo. É um volume muito grande para a categoria, tem um cardio muito bom, uma defesa de quedas mais baseada em controle de distância. Tipo, se o adversário chega nele, em geral vai conseguir quedar, mas é difícil chegar nele sem ter que passar aí por uma saraivada de golpes. E é essa questão de volume combinado com poder de nocaute que deixa ele tão perigoso. São os jabs combinados com gancho de esquerda, são as combinações de jab direto e gancho, são só os próprios jabs. O boxe dele é muito funcional e tudo é jogado na pior das intenções para cima do adversário. E, capitão, como que você imagina essa luta acontecendo, né? Vai ser trocação 100%? Vai ter alguma tentativa de queda por conta do Jamahal Hill? A luta vai até o final? Faz uma previsão pra gente aí. E quem você acha que vai sair com os braços erguidos na última luta do maior evento da história do UFC? Cara, então, como que eu acho que essa luta vai transcorrer? O que é interessante é que eu vi muita gente no Twitter, Facebook e Instagram falando que o Hill provavelmente vem pra quedar nessa luta, e eu fiquei pensando, não, eu entendo por que vocês estão pensando isso, mas simplesmente não é o estilo do cara, não é o que ele faz. Não teve luta que ele fez no UFC que foi essa a estratégia dele. Ele vai vir pra trocar porrada com o Poatan. E mesmo que ele não venha, é aquela coisa que eu nunca vi ele fazendo um jogo agressivo de quedas, e eu não sei o quão bom ele seria nesse quesito. Eu não sei nem se essa é uma ideia muito boa pra se fazer contra o Poatan, sabe? Tipo, não no sentido que o Poatan vá punir isso muito, mas é isso, você vai mudar completamente o seu plano A, justamente na luta mais importante da sua carreira. Eu acho que ele vem para boxear, e eu acho que o que vai definir essa luta, como já foi mencionado anteriormente, é como que o Poatan vai trabalhar esses chutes baixos, porque eu sinceramente não acho que o Hill tenha a capacidade de defender esse chute, sabe? Eu acho, e já vou dar o meu palpite aqui, eu acho que o Poatan sai vencedor dessa luta, porque para mim, o Hill para vencer essa luta, ele tem que definir ela cedo, com uma combinação de mãos, e claro que isso pode acontecer, ainda mais considerando que o Poatan não tem uma defesa de soco das melhores, é muito baseada em controle de distância, movimentação de cabeça e ser um cara grande e mal que assusta os oponentes, mas ele não é um cara difícil de ser tocado no rosto e claramente tem uma resistência menor a golpes no queixo do que o próprio Jamahal Hill. Mas só que progressivamente falando, é isso, o Hill precisa dessa definição, o Poatan
ele vai arrancar a perna do Rio na lambada, e se o Rio ficar muito agressivo, também vai arrancar a cabeça dele no gancho de esquerda, sabe? Eu acho que o Poatan é um cara muito mais técnico nesse quesito, eu acho que ele tem muito mais armas para vencer essa luta do que o Rio, e eu definitivamente não acho que essa luta vai para decisão, sabe? Porque não é o estilo que o Rio luta. O Rio luta num estilo muito agressivo, ele soca querendo definir e ele se abre para ser definido também. E o Poatan também é nesse esquema. Ele não é um cara que, tipo, tá despreocupado com a defesa, mas é um cara que luta para machucar. Ele não bate pensando, vou vencer esse round. Ele bate pensando, você morre agora, neste exato momento. E para mim, a ideia aqui são chutes baixos. Eu acho que chutes baixos vão ser o caminho, a verdade, a vida para o Poatan nessa luta. Eu acho que é dessa forma que ele vai conseguir uma vantagem definitiva e vai reter o cinturão dos meios pesados na luta principal do UFC 300. Tá aí mais um exemplo do que eu falei há pouco. O meu nível de ansiedade com essa luta simplesmente mudou. O nível mudou depois de ouvir a análise do João Menegari-Barbi, o Capitão Carisma. Briga Meloto, palminhas, vai, 6 de 6, finalizou. Aê, parabéns, Barbie, ótima análise. Muito bem, pessoal. Encerramos essa edição histórica de 3 tapinhas, dessa edição histórica do UFC, o UFC 300. Faltam 3 dias. Por favor, se você chegou até aqui, você que nem o Meloto fala, se você chegou até aqui, escreve Barbie Galinha, comenta Barbie Galinha. Por que Barbie Galinha? Porque o Barbie vai imitar uma galinha quando a gente chegar em 1000 inscritos. Então, se você chegou até o final, comenta Barbie Galinha e se inscreva. Cara, olha a beleza da gente ter aberto câmera, é que dá pra você ver minha cara de desespero. Qual é a inscrição? Tá assistindo aqui, não se inscreveu, se inscreva, vamos fazer. Ô Barbie, mostra sua cara de galinha aí, dá um olho aqui pra gente. Que mostra sua cara de galinho, que o soldado safado, eu encho essa sua face de tapa, você entendeu muito bem. Eu amo, capitão, eu te amo, capitão, eu amo todos vocês, por favor. Comenta Barbie Galinha se chegou aqui até o final e se inscreva. Vamos compartilhar. Eu quero ver o Barbie cacarejando. Amo todos vocês, soldados do capitão e inscritos e bravos brutamontes de donzeladas. Um beijo. Até a próxima. Que evento! 3 tapinhas.